Ai, desculpa. Vamos lá. Então tá, gente, sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso pós-Anshan Go to Market, né, onde a gente está reunindo aqui algumas pessoas que participaram desse evento e a gente vai bater um papo, trazendo insights, a gente vai estar fazendo um resumo, vai conversar a respeito de cultura, vai conversar a respeito de tecnologia, de estratégias de prospecção, tem muita coisa para a gente revisitar aqui e aproveitar que está fresquinho ainda na mente de todo mundo, né? Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui, depois vou passar a bola para os nossos convidados. Eu sou Saul Scheid, sou diretor da agência Escape, uma agência de marketing que já está aí há 21 anos no mercado, e eu tive a oportunidade de estar presente nesse evento realizado pela Anshan, que é o Anshan Go to Market. Então, vou passar a bola aí para o Daniel. Daniel, se apresenta para a gente aí. Tudo bem, pessoal? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Jonas, pessoal da Cartron e todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou o Daniel, sou formado em administração de empresas. Eu comecei a trabalhar na Anshan, hoje eu ocupo a posição de gestor regional, coordenador regional da operação aqui no Rio Grande do Sul. Eu entrei na Anshan foi em 2019 como analista júnior na área comercial, né? Então foi aí que eu já comecei a me apaixonar por vendas. Tinha já estagiado em áreas comerciais antes, mas onde eu realmente aprendi a executar um processo comercial foi aqui dentro da Anshan. Daí eu fui crescendo gradualmente, assumi a coordenação do time comercial em 2022 e foi ali que a gente ganhou o ano, porque a gente faz uma campanha nacional de vendas em que a gente compete com 16 operações regionais da Anshan. Então, a gente ganhou o ano de 2022, ficou na frente de São Paulo, que é a matriz. Então, isso foi bem bacana, foi desafiador, mas foi bem bacana. Peguei muito gosto por vendas e surgiu a oportunidade, né, início de 2024, de eu assumir a operação. Então, estou há um ano já nessa posição de gestor regional na Anshan, que é a Anshan, para quem não conhece, né, a maior entidade multissetorial do Brasil. A gente tem a nossa matriz em São Paulo, 16 operações, mais de 4.000 empresas associadas, muito com o objetivo de tornar o Brasil um melhor ambiente de negócios, por meio de conexões, capacitações, eventos, como o que a gente participou todos juntos ontem. Acho que é isso. Show de bola. Obrigado, Daniel. Passar a bola para o Jonas aí. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. É muito legal, né? Esse momento de interação aqui que a gente vai ter aqui. Então, eu sou o Jonas, eu ocupo hoje a função de gerente executivo da planta da Cartron, da unidade da Cartron aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos uma empresa de segmento de embalagem, temos duas plantas, uma em Curitiba, no Paraná, e essa aqui fica aqui no Rio Grande do Sul, do qual eu ocupo, então, a função hoje de gerente executivo. Muito legal, né? Que ontem no evento, o cara do CE trouxe, né, na fala dele, né? Tenham estagiários do CE nas suas empresas. E aí isso me recordou, né? Porque eu comecei na Cartron há 24 anos atrás como estagiário pelo CE, né? E muito me orgulha ter tido essa carreira também na Cartron, né? E hoje ocupar esse cargo de gerente executivo da planta, né? E a minha função tem esse direcionamento para mercado, né? Então, eu ocupo a função de executivo e na Cartron essa função tem esse direcionamento ao mercado. Então, o tema que a gente viu ontem, né, e tudo que foi compartilhado de conhecimento ontem, em total alinhamento com os meus desafios profissionais, com aquilo que a gente também busca estruturar aqui na empresa, né? Então, acho que o que a gente vai trocar aqui tem muito disso também, mas já antecipando um pouquinho que foi muito válido para mim, enriqueceu muito o evento de ontem também, né, que a gente possa ter aí uma excelente troca juntos. Também quero agradecer, né, a Anshan pela oportunidade de a gente estar junto ontem no evento, né? A gente já tem uma parceria de algum tempo, né, Daniel? E temos participado juntos de alguns eventos. Não foi o primeiro e com certeza não será o último, né? Mas foi muito legal também inaugurar, né, o Go to Market do escritório aqui da Anshan do Rio Grande do Sul junto com vocês também. Quero agradecer também a Eliane, né, que também topou, né, o convite para estar junto conosco lá e acho que, né, também, já que a gente já trocou um pouquinho também, ele gostou muito também, então fez muito sentido. Então, né, muito legal ter aceito esse desafio de também estar lá. O Roger também, né, Roger, que também está
tem o dia a dia lá puxado, a correria também, e também se dispôs a ir lá também, né? E também a todos os demais clientes nossos, que a gente também, né? A partir dessa parceria com a Anshan, também usou desse expediente também convidar mais clientes para estarem lá, e, né? Acho que todos que foram aí, eu já tive a oportunidade de conversar com todos também, deram feedbacks muito positivos dessa oportunidade também. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho disso, né? Um pouquinho do sem ocupar esse espaço que é da Anshan, né? Mas com essa boa pretensão de trazer um resumo aí também, né? Do que a gente observou lá, quais insights que fizeram sentido para nós também, para que quem não teve essa oportunidade de estar lá também possa entender um pouquinho, quem sabe se estimular, né, Daniel? Porque imagino que vai entrar no calendário da Anshan agora esse evento, né? Vai estar presente nos próximos aí. Ideia. Boa. Show de bola. Obrigado, Jonas. Vou passar para Eliane. Eliane, se apresenta para nós aí. Oi, pessoal, meu nome é Eliane, eu sou da Novopé Calçados, a gente produz calçados infantis, vai fazer 34 anos esse ano. A nossa indústria é aqui em Novo Hamburgo, é uma empresa familiar, ela foi fundada na época pelo meu irmão, e desde 1991 eu estou na Novopé, então me tornei sócia, né? E hoje eu sou diretora administrativa, financeira, de RH, o que mais eu posso dizer? Marketing, de tudo um pouco, né? Controladoria, infraestrutura da empresa, então é bastante coisa. E a gente vive desafios, né? Todos os dias, ainda mais nos tempos atuais aí, até falando do que a gente viu ontem, né? De tudo que a gente precisa administrar hoje em dia, né? Pessoas, processos, mudanças. E eu vivo muito isso no meu dia a dia. Já passei por todas as fases, assim, né? Desde 1991, da tecnologia, da evolução das pessoas. Então, hoje em dia, assim, a gente precisa muito de ajuda, né? Para administrar tudo isso no dia a dia. E eu, quando eu vi o anúncio ali no LinkedIn sobre esse evento, eu fiquei louca para ir. Logo coloquei ali, né? Que eu gostaria de participar. E aí fui presenteada, né, pelo pessoal aí da Cartron. E assim, eu ontem, quando eu cheguei em casa aqui, eu falei para minha irmã, né, para Jaque, que estava junto, né, valeu cada minuto, cada segundo de tudo que a gente ouviu lá, porque hoje de manhã até usei isso de exemplo numa reunião, porque a gente precisa muito disso, precisa ouvir pessoas, experiências, ouvir que não é só a gente que passa por problemas desse tipo, né, então desafios, né, também. Então, para mim foi muito válido. Quero agradecer o pessoal aí da Cartron, o Saul também, né, porque foi maravilhoso. E gostei muito, né, fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar desse momento também. Obrigado, Eliane. Passar a bola então para o Roger. Roger, se apresenta para nós aí. Tudo bom, pessoal? Bom, meu nome é Roger, trabalho na Viamar, já estou aqui na Viamar há um tempinho, há 18 anos. Também entrei como estagiário, Jonas, então, há algum tempo atrás, não era do CIE, mas entrei como estagiário na empresa. Diferente, eu acho que da grande maioria do público que estava no evento da Anshan, que era a maioria do pessoal de comercial, marketing, que tinha um viés mais. A minha origem é fábrica. Então, a Vemar é uma empresa familiar, é uma empresa que é relativamente jovem, está indo para os seus 40 anos agora, nos próximos 2 anos, estamos com 38, vamos para 40, né? Rumo aos 40 anos. É uma empresa de manufatura gaúcha, ela é a maior fábrica do segmento na América Latina, então, em suspensão, direção e freios. A minha posição atual aqui na Vemar, já passei por N mais uma posições aqui dentro da fábrica. Atualmente sou gerente de novos negócios. Então, essa posição, ela me faz essa necessidade de olhar essa parte comercial e entender essa parte do go-to-market, que até isso faz parte do ciclo de novos negócios. A gente gosta de utilizar aquela curva de Gartner que tem dos ciclos. Então, a gente vem discutindo isso e, assim, eu posso dizer com toda certeza que foi um dos melhores eventos que eu fui nos últimos tempos. Sim, foi excelente mesmo em todos, desde das primeiros palestrantes que vieram com um viés bem de mercado,
depois com outros com vivências ali interessantes e fechou com chave de ouro lá com o branco. Fechou assim, ó, muito bom mesmo. Então, acho que agora essa troca aqui vai ser interessante para nós. Que espetáculo ouvir isso. Se me permite só fazer um parênteses aqui. Jonas, que prato cheio, hein? Duas empresas que não são associadas à Anshan trazendo esses feedbacks positivos é um sinal. Vamos ver se dá certo. Eu só, Eu já Daniel, eu conversei só, com a Daniel. Juliana da Viemar faz um tempo, a Novopel nunca conversei, mas esse tipo de troca de experiência, de eventos, querendo ou não, acaba sendo o nosso dia a dia, né? A gente conecta as empresas para compartilharem boas práticas, desafios internos, objetivos, é o que a gente acaba fazendo rotineiramente aqui dentro. Legal. Show de bola, gente. Vamos lá, vamos seguir, né? E eu vou já fazendo, já vou aproveitar o Roger, porque o Roger, né, eu acho que já entrou no primeiro tema aqui que a gente vai falar, né? Que a gente vai falar um pouco sobre cultura organizacional como motor de crescimento, né? Porque foi legal que tu comentou que tu começou justamente nessa coisa da produção, da fábrica, né? E a gente sabe que muitas vezes a questão da cultura, né, ela começa, ela tem que ser de cima para baixo, ela tem que começar nas suas lideranças, né, depois tem que ir indo para as suas gerências, para então justamente a gente poder engajar o nosso time produtivo. Que a gente sabe que não adianta de nada a gente prometer isso, né? O branding não pode ser só bonito, a área comercial não pode só prometer as coisas, a gente precisa da empresa inteira, né? Indo para o mesmo lado, entendendo o valor do nosso propósito. Roger, o que mais chamou a atenção no tema cultura organizacional, né, que foi trazido ontem, foi dado bastante destaque para isso, mas o que mais te chamou a atenção a respeito desse tema? Saul, eu vou te dizer assim, eu acho que o tema organizacional, a gente acabou falando de cultura, né? A gente acabou todo evento ali, ele trouxe de algum modo esse tema para a mesa. Desde o momento onde a gente falava de botar o cliente no centro, ali nas três primeiras palestras, acabou sendo mais em direção a isso, em sentir a dor até o, acho que é o Marcelo, que foi o primeiro palestrante, que ele comenta aquela o vendedor, de vender a dor, de o comprador, de comprar a dor, que acaba essa questão de botar no centro, eu acho que é algo importante. E assim, vou falar um pouco mais de onde a gente, claro, vou cruzar com o que a gente viu na Anshan, mas trazendo isso para dentro da Viamar, esse negócio de trazer a dor do cliente para dentro de casa sempre acabou sendo um drive. Porque, por exemplo, eu entrei em 2006 para 2007 na empresa, né? O produto era de um jeito. E todas as modificações que foram passando, elas só tinham um foco. E o foco era o cliente final. Era o mecânico, o aplicador, a dificuldade que ele vai ter, como vai ser fácil, como é que ele vai sentir aquilo. E, obviamente, isso vinha muito do fundador, que era o seu Fábio, que é o fundador da VMA, o nosso presidente fundador. Vinha muito dele, dessa presença de mercado. Ele é um cara de drive comercial e engenharia. Então, eu fui coordenador, gerente, fui analista da engenharia por muito tempo. Então, ele quase tinha uma mesa do lado da minha ali, né? Era minha e do cara do comercial. Então, ele passava. Então, esse drive comercial e de botar o cliente no centro, eu acho que isso é algo que ficou bem claro em várias palestras, em mapear bem a necessidade do cliente, em entender como aquele cliente realmente funciona. Então, isso aconteceu da primeira à última. Até na última, o Branco comentou lá, pá, estava olhando para o público enquanto a gente assistia às palestras para saber se aquilo estava agregando ou não. Ele olhar para o restaurante dele para entender qual o sentimento que as pessoas estavam tendo. Então, assim, eu acho que de cultura organizacional, esse é o principal ponto que me chamou a atenção. Como case de sucesso em várias delas, o cliente no centro e não é necessariamente o que tu entrega, mas o que ele percebe do que tu entrega. Então, tu vai entregar algo
com a melhor proficiência possível, mas garantir que ele está recebendo o que ele quer. Porque o cliente, ele que acaba tendo o poder da escolha de comprar A ou comprar B, em satisfazer a necessidade, a dor que ele está tendo naquele momento. Então, falando em cultura organizacional, eu acho que esse foi um ponto que foi tratado da primeira à última palestra ali, em botar o cliente no centro e trazer. Óbvio, tem a dificuldade de gerações, que veio ali numa palestra com o Tuil ali, com o Tawil, que é de como é que vai conviver, né? São 7 Inter, gerações é, trabalhando juntos, há uma convivência dificuldade aí, né? intergeracional, né? É uma dificuldade, mas eu noto assim que não vai mudar é o cliente estar no centro. É algo que a gente fala muito sobre o que está mudando, mas o que não muda é que o cliente está sempre no centro. É. Achei legal, né, a analogia que foi feita também, né? Nós temos no mesmo mercado Donald Trump e o influenciador mirim de 11 anos de idade que já fatura 20 mil reais no YouTube, né? E todos eles estão inseridos no mesmo mercado. Ou seja, a gente tem que ter estratégias para atingir todos, né? Então, Eliane, passando a bola para ti um pouco, né? Também tem aí desafios no ambiente produtivo, porque a gente sabe que existe todo o trabalho que é feito e a gente precisa transmitir essa cultura, porque todos nós, eu acho que todos que estão aqui, né, reunidos, a gente procura cada vez mais vender valor nos nossos produtos, né? E como a gente vende valor? Depende das pessoas, depende da nossa entrega, depende de prestação de serviço. Muitas vezes o produto que a gente entrega é o mesmo que uma outra marca, mas como é que eu coloco valor nisso, né? Então, ainda sobre esse tema, sobre cultura, né? O que te chamou a atenção no evento? Eu fiquei assim, hoje eu ainda tô, tá, meio acelerada com tudo que eu ouvi ontem. Eu até comentei hoje, meu Deus, eu vim de lá ontem, acordei hoje assim com vontade de colocar em prática tudo que eu ouvi ontem lá, sabe, assim, e também porque eu ouvi muita coisa que eu presencio no meu dia a dia. E a gente está num momento na Novopé, apesar da Novopé ter 34 anos, ela está passando por um momento de revolução, assim, bem grande, tá? Principalmente nessa questão de cultura organizacional. A Novopé, como uma empresa familiar, nasceu, né, lá nos fundos da minha casa, foi criada pelo meu irmão, a gente sempre teve uma cultura muito paternalista, né, de proteger o funcionário, de não deixar o funcionário brabo, de se ele não cumpriu a meta dele ou a tarefa dele, a gente tá, bate nas costas, não, vamos lá, na próxima tu faz, então, tá? Só que isso tá, a gente tá ficando cansado disso, né, há mais tempo já, porque isso tá fazendo com que a gente obtenha, às vezes, muitas vezes, resultados não tão bons. E a gente então está implantando assim uma nova cultura lá na fábrica, já faz 2 anos, mais ou menos um ano e meio, com mudanças de pessoas, colocando pessoas melhores, né, profissionais mais qualificados, que possam nos ajudar mais também no dia a dia, porque como somos eu e meu irmão, assim, na diretoria, a gente tem muita coisa, muita responsabilidade. Hoje a gente tem 300 funcionários. Então, às vezes a gente não consegue olhar para tudo. E a gente está entendendo que a gente precisa ser diferente, a gente precisa cobrar as pessoas diferentes, que elas precisam dar resultado, né? Que não dá mais para ficar lá dando tapinha nas costas, né? Se ele não cumpriu, às vezes, uma meta. E ontem eu ouvi muito isso, né? O Clóvis falou muito disso, né? Ele foi muito objetivo, eu acho, né? Nas colocações dele, né? Que às vezes o processo ele fica travado, né? Por causa de burocracia dentro de uma empresa, porque as pessoas não querem fazer, porque elas não entendem, né? Não sei se foi ele que usou o exemplo da formiga, não lembro mais, mas ele diz, tu pergunta para uma pessoa se ela entende sobre formiga. Daí ela diz que sim, né? Ela conhece uma formiga. Daí tu pergunta, tá, mas tu sabe quanto tempo uma formiga vive? Tu sabe quantas formigas tem no formigueiro? Ou quantos tipos de formiga tem? Aí a pessoa não sabe te responder, né? E isso a gente está trabalhando muito lá na fábrica, assim, essa questão da profundidade das coisas. Não pode mais ser superficial nas informações, né? Aí a moça lá do aplicativo lá, né, esqueci agora o nome,
ela falou, né? Tudo bem, todo mundo hoje tem informação, mas o detalhe hoje em dia é o que que eu faço com essas informações, né? Como é que eu conduzo isso no dia a dia da minha empresa? Como é que eu faço isso, me ajudar a tomar decisões? Então, assim, acho que para nós, assim, fez muito sentido tudo que eles falaram, porque a gente está num tremendo desafio de mudar a cultura organizacional. Das pessoas não falarem mais, mas sempre foi assim, eu trabalho aqui há 15 anos, há 20 anos e nunca fui cobrado dessa forma. De conseguir fazer eles entenderem o porquê, né? E a gente vai fazer um trabalho esse ano muito legal, né? Trabalhando a questão dos valores da Novopé, né? Que vão nortear essa nova cultura organizacional. Então, para mim, assim, eu não consigo dizer especificamente qual foi mais interessante, que falou melhor, né, sobre isso, assim, porque todos, de alguma maneira, tocaram nisso, né, de alguma forma, ou no comercial, ou no processo, ou no marketing, ou de como atender um cliente. Hoje de manhã eu usei isso até na nossa reunião semanal ali de vendas, né, apresentando uma campanha para eles da Páscoa, o porquê que a gente estava fazendo aquilo, por que que a gente precisa disso, que o mercado hoje está muito igual, todo mundo tem o produto parecido, o preço parecido. Como é que a gente se diferencia, né? E a gente está trabalhando muito isso. Em que a Novopé se diferencia? Aí eu pego um gancho também do que o João Branco falou. Hoje, se a minha marca deixasse de existir, né, o que que as pessoas iriam perder, o que que o mundo iria perder? E também o que as pessoas lembram quando lembram da minha marca, né? Então, isso tudo tu tem que começar a colocar na cabeça das pessoas lá internamente para que o processo saia, para que eu entregue realmente o produto que eu estou oferecendo ali através do meu marketing. Eu entregue em dia, que eu entregue melhor do que a amostra, muitas vezes, né? É um desafio gigante que a gente tem no dia a dia, mas como diz o meu gerente lá de produção, ele diz assim, é divertido. Apesar dos estresses, é divertido. É isso aí, eu acho que o contexto, né? Quando a gente fala cultura, a cultura tá muito baseada também em repetição, né? É executar, e isso foi falado por todos, né? A gente precisa, quando a gente quer implementar uma cultura, a gente precisa desenhar muito bem métodos e processos. Por quê? Porque isso precisa ser repetido constantemente. E eu vejo que hoje a grande diferença para um passado não tão distante, né, é que esses processos eram impostos, repetidos, mas os funcionários não sabiam por quê, né? Eles não sabiam por quê. Não, porque sim, porque faz assim e repete e acabou. Hoje existe, né, essa necessidade de explicar o porquê das coisas, como tu bem colocou, né, de por que estamos fazendo essa ação, por que esse processo tem que ser desse jeito. As pessoas precisam ser inseridas no contexto, porque senão elas não vão dar valor, elas vão estar ali executando uma tarefa, elas não vão estar fazendo parte da cultura da empresa. E hoje, né, trazendo gerações mais novas, dentro desse universo aí que o Roger falou, intergeracional, né, que são 7 que foram trazidos de 7 gerações convivendo e trabalhando juntas, né, as mais novas, elas precisam de feedback constante, né, a gente precisa conversar, né, eu já tenho aí um tempo de empresa, foi-se o tempo em que só se falava com o colaborador quando ele fazia uma coisa errada, né, essa era a lógica, né? Até se falava às vezes, não, enquanto não estiverem me exigindo ou me chamando para conversar é porque eu estou fazendo tudo certo. Não, hoje exige direcionamento. E esse desafio ele está presente em todos os tipos de negócios, né? Acredito que, Daniel, aí na Anshan não seja diferente, né? Não, vocês não têm não é produtivo em questão de indústria, mas vocês produzem conexões, vocês produzem serviços. Como é esse desafio cultural aí dentro da Anshan, a partir do evento que tu foi o apresentador também aí do Go to Market? Legal, Saul. Então, cultura organizacional é um tema que eu particularmente gosto bastante e eu enxergo como um grande vetor para o crescimento dos negócios. A cultura, vocês estão completamente corretos, ela está muito na execução, na rotina, implementação de processos do dia a dia, desde questões de reuniões, reuniões de staff, reuniões one-on-one, reuniões diárias, reuniões de lideranças, em que se alinha esse tipo de coisa, e até pequenos processos ou pequenas conquistas que devem ser comemoradas e que também impulsionam as pessoas com relação a isso.
A cultura organizacional, acho que foi o Roger que comentou também, que precisa vir de cima para baixo, eu enxergo como um fator extremamente importante, que ela vem do líder para o liderado. E quando a gente fala de líder para liderado, tem algumas características que eu enxergo que o líder precisa ter para conduzir o time e conseguir implementar uma cultura organizacional que seja eficiente. O líder ele precisa liderar pelo exemplo. Então, no momento em que o cara só fala alguma coisa e ele não faz, ele não vai conseguir com que o time se adeque à cultura organizacional a partir disso. Então, ele tem que estar junto no processo com o time. Precisa ter uma escuta ativa. Isso está muito atrelado à prática de feedback constante, reuniões one-on-one, tudo isso contribuem para que os funcionários, os colaboradores se sintam donos daquilo que eles estão inseridos, se sintam donos da sua carreira, se sintam protagonistas daquele caminho que eles estão trilhando dentro da organização que eles estão. E para isso é importante com que o líder tenha uma escuta ativa para desenhar esse plano de carreira junto com o colaborador e ele se sinta parte disso. A comunicação no líder tem que ser extremamente eficiente e essa habilidade de comunicação ela tem que ser desde pegar uma visão estratégica e usar de uma estratégia de como tu vai comunicar isso para o time para que eles comprem a ideia junto, e isso está inserido no que a Eliane estava falando do porquê, por exemplo. Não adianta eu simplesmente falar, tu tem que executar tal tarefa ou tal projeto ou tal coisa, se a pessoa não entendeu por que a gente está falando, por que a gente está fazendo aquilo. Isso a gente tem tentado trazer cada vez mais para os nossos projetos, uma intencionalidade, né? O porquê que a gente vai realizar aquele projeto, o que a gente espera dele. Então, isso é algo que a gente tem implementado bastante dentro da Anshan. A gente não faz um evento por fazer um evento. A gente tem um objetivo maior, a gente entende quais são as linhas que a gente tem que trabalhar e a gente comunica, e daí isso vem também de cima para baixo, o porquê da gente estar fazendo aquele projeto, e a gente comunica para os nossos colaboradores, que são pessoas, para os nossos clientes, que são pessoas, para os nossos fornecedores, que são pessoas. Então, está tudo atrelado a pessoas. E a outra característica que eu considero como a mais importante num papel de liderança e na transmissão também de uma cultura organizacional eficiente para um crescimento é a responsabilidade. Eu não diria nem só responsabilidade, eu acho que o termo correto, que eu não consigo traduzir literal assim para o português, é a questão de ownership. Porque existe uma coisa que o líder jamais pode delegar, que é a responsabilidade. O líder não delega responsabilidades, o líder pode delegar tarefas, ele pode compartilhar responsabilidades com outros líderes ou gerentes e tudo mais. Claro, todos têm suas responsabilidades, mas o líder de uma equipe ele não pode delegar ela, ele delega tarefas. Então, no momento em que se apropria daquilo, e se a coisa não está dando certo, é culpa do líder. E tem que ter esse entendimento para passar para o time. Porque se no momento que o líder ele take ownership, né, no momento que ele está assumindo a responsabilidade, o time vê aquilo como exemplo, que foi a primeira característica que eu citei, e acaba se apropriando também dos problemas, acaba se apropriando também das conquistas, e isso torna uma cultura organizacional mais saudável em termos de crescimento também. Acho que eu acredito que isso é muito importante. E daí, só um último ponto que eu queria trazer é que é importante também, a Eliane estava comentando que antes eles tinham uma visão muito tradicional, né, familiar, de olhar muito para as pessoas e acabar deixando resultados de lado, e como é que a gente consegue fazer um feedback em que tu consiga olhar para resultados. Isso acaba sendo um grande desafio das lideranças organizacionais. Existe uma dicotomia em que o líder ele precisa encontrar o equilíbrio entre missão e equipe. No momento em que a liderança está muito voltada para a equipe, tu acaba deixando os resultados e aquela visão estratégica, onde se quer chegar, de lado, e no momento que tu está olhando só para o resultado e a missão, sem olhar para as pessoas e como tu vai fazer com que elas comprem a ideia da onde tu quer chegar, tu vai acabar perdendo as pessoas. E o desafio é realmente conseguir encontrar esse equilíbrio. Tá contribuindo também, Saul. A Amanda Faria, só para fazer um comentário, né? A Amanda Faria, ela trouxe uma questão bem importante, que tudo precisa estar costurado
com políticas de mensuração de resultado, né? Tudo precisa ter indicadores, tudo precisa ser mensurável, porque senão a gente não sabe se está atingindo o objetivo ou não, né? Então, pode complementar, Jonas, só queria trazer isso, né, para não deixar escapar essa costura, porque senão a gente está muito em cima da cultura, mas essa cultura precisa gerar algo, né? E este algo é o quê? São resultados que podem ser metrificados e medidos. Não, perfeito. O Daniel trouxe um ponto bem importante, Daniel, a história de cima para baixo, né? Tem um livro do Sandro Magaldi, que é o Código de Conduta, que ele traz isso, né? No CEO, né? O C de CEO, na interpretação dele, tem relação direta com a cultura. O CEO tem que se preocupar, de fato, com a cultura. Esse é o grande papel da liderança, né, da empresa, de fomentar essa cultura. E aí, inclusive, no livro ele traz os estilos de cultura, né? E, enfim, cada empresa baseada na sua história, naquilo que, né, naquilo que tem de crença, estabelece a sua, né? E eu acho que conversa muito com o que o Clóvis trouxe também, né? Naquela escala que ele trouxe, estilo de liderança, porque tem tudo a ver também, né? A partir da cultura, então, que estilo de liderança precisa ter para fomentar e para colocar de pé aquela cultura e para fazer com que, de fato, ela seja, né, respirada a empresa, né? Porque cultura é aquilo, né? Um conjunto de comportamentos, de crenças, de regras que a empresa tem. É isso que vai determinar a cultura de negócio. Mas qual é o estilo de cultura? Trago, né? Compartilhando um pouco das nossas inquietudes aqui na Cartron, né? A gente tem muito claro para nós que a cultura da Cartron, ela é uma cultura de resultado, né? E quando a gente fala sobre cultura de resultado, a gente tem que ter muita responsabilidade também na condição disso, porque sempre remete daí àquela questão de, então tá, eu tenho uma cultura de resultado, então, né, independente das pessoas, eu vou buscar o resultado. Não, pelo contrário. Eu acho que isso caminham juntos, a cultura do resultado atrelada às pessoas. Outro termo que a gente utiliza muito aqui, né? Eu não vou ter a melhor máquina do mundo, mas eu posso ter as melhores pessoas ocupando aquele espaço, tocando aquela máquina, ocupando aquela posição. Então, como a gente também trabalha isso, capacita as pessoas, aí vem o grande desafio, né, Eliane, que tu trouxe, né? Não, mas como é que eu vou, né, vou conectar com esse cara? O que faz sentido para cada pessoa? Qual é o propósito de cada um para vir trabalhar comigo também, estar junto comigo, topar os desafios junto comigo? Então, acho que está aí o grande desafio que as empresas têm, né? Eu acho que nesse contexto também da cultura e fazendo muita menção do que foi dito ontem, né? Acho que pegando toda essa questão desse mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais desafiador, tanto para as empresas quanto para nós profissionais, né? Dos quais a gente é estimulado constantemente né, a estar se capacitando, a estar entendendo melhor, a estar, né, estudando para poder também poder contribuir, entregar melhores resultados também. Acho que a cultura e essa busca também pela alta performance, ela é fundamental. Por isso que um evento como ontem, que traz metodologias para pavimentar também, para trazer essa estrutura toda de como eu coloco de pé os projetos, como eu consigo construir isso tudo junto, foi muito legal, né? Para sair muito daquele empirismo, para sair do achismo, para sair vamos tentar, mas só no esforço, só no tapinha nas costas, só no motivacional. Não, tem metodologias, tem estrutura para colocar de pé, e aí, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido, era uma pauta muito voltada a iniciativas de marketing, né? De mercado, mas tem iniciativas para manufatura, metodologias, enfim, para dar essa condição, essa estrutura para que as empresas possam buscar essa alta performance. Então, acho que muito do recado foi muito voltado para isso, né? De identificar a sua cultura, trabalhar isso, ter um estilo de liderança, aí, né? Naquela escala que o Clóvis trouxe, né? Qual é o estilo de liderança? Então, eu preciso entender também qual é o momento de mercado que eu estou vivendo, em que momento de que mercado a minha empresa está, para eu também poder calibrar e transitar dentro daqueles estilos também. Tem hora que eu preciso ser um pouco mais incisivo com algumas decisões e menos participativo, menos deliberativo. Né, a liderança precisa ocupar esse espaço, né, dessas características para poder dar diretriz também. Tem horas que eu posso ser um pouco mais flexível, depende também do nível de maturidade do negócio também. As pessoas que estão em que nível de maturidade, né, estão também de forma, quanto mais maturidade, mais autonomia tu pode dar para elas. Quanto menos maturidade o negócio tem, as pessoas que estão no negócio têm, tem que, né, também segurar um pouco mais. A liderança precisa entender isso e aí fazer esses movimentos também. Então, acho que uma mensagem muito legal que ficou ontem é muito isso, entender o momento que está e como é que a liderança, de novo, né, acho que canaliza muito, trouxe do perfil e o quão a liderança é importante também. E aí, né, uma frase que o próprio Clóvis trouxe também, né, geralmente as empresas escolhem, né, o melhor vendedor, o cara que bateu meta, que tem as melhores vendas, para ser o gestor da área comercial.
né? Cara, mas nem sempre esse cara tem as metodologias, tem a capacidade para ser um gestor. Então, uma coisa é o cara ser o melhor vendedor, outra coisa é ele ser o melhor gestor. O gestor tem que entender de pessoas, tem que entender de metodologias, tem que entender de liderança, de gestão. É mais complexo, né? Então, acho que isso também são insights que ficaram ontem que eu acho que valeram muito também. Eu vejo que o desafio, conectando assim o que o Clóvis falou, o que a Amanda falou, e o outro, o Marcelo, acho que é, né, que comentou sobre as gerações ali, é o desafio que, para mim, assim, é muito claro, assim, hoje a gente tem, como líder, a gente tem que estar preparado, tem que ter métodos para lidar com um funcionário, que é da geração, né, mais jovem. Aí tu tem que ter outro método para trabalhar com a geração mais antiga. A gente tem lá pessoas na fábrica, que já estão aposentadas e que estão trabalhando, porque lá no setor do corte, por exemplo, eu não consigo mais jovens para trabalhar. Então eu tenho que trabalhar com esse cara, com o jeito que ele, né, funciona, e ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar com um jovem lá de 22 anos, que se eu não deixar tudo claro para ele, o que eu quero, ele não vai fazer, né? Ele vai dizer, ah, mas tu não me disse isso, não entendi isso. Né? Que não é uma pessoa, às vezes, um pouco mais velha, que tu explica algo e a pessoa já entende, já vai atrás, já, mesmo que tu não disse a tua ideia completa, ela já sabe o que ela tem que fazer, né? Tu sabe que ela vai fazer, né? Vai entregar a tarefa para ela e ela vai fazer. E até teve uma hora ali que eu olhei para o Saul, tá? Então o que que a gente faz, né? O Clóvis falou muito da coisa assim, ó, tu cria o processo, tá? E entrega para o cara e diz, ó, tu só cumpre esse processo, faz o que eu tô te pedindo. Daí veio a Amanda e já falou a questão mais da como trabalhar a positividade, a proatividade da pessoa, né? Só que tem gente que não quer isso, né? Os mais jovens não querem isso, eles querem que tu dê uma tarefa para eles, eles vão cumprir aquela tarefa e deu, né? Vamos para a próxima agora. Eu passo muito por isso lá na fábrica. Então, eu acho que esse maior desafio para mim é isso, é lidar hoje com as diferentes gerações, né? Porque tu tem o trabalho dobrado de organizar a tua empresa para trabalhar com esses vários tipos, né, de gerações, É, todos os dias. se usou o termo, né, comunicação multicanal personalizada, porque eu preciso, ao mesmo tempo que eu exploro as potencialidades de cada um, porque eu preciso fazer isso, eu também preciso personalizar a comunicação, né? Todos eles precisam se sentir engajados e fazendo parte de algo. Então, o desafio é esse, é como eu personalizo a comunicação com eles, como eu engajo e como eu faço esse time trabalhar de maneira colaborativa. E todos eles, né, e aí eu vou fazer um comparativo aqui, né, fazer uma analogia, por exemplo, quando eu tenho vamos fazer um comparativo com o futebol, eu tenho um time que tem características mais ofensivas, um time que ataca mais, mas certos momentos vai pegar um adversário e eu não posso atacar da mesma maneira, porque senão eu posso ficar muito vulnerável. Então eu preciso mudar o meu estilo naquele momento, naquele jogo. E isso pode ser comparado com uma situação de mercado, uma crise, um momento específico, um período. E o que que acontece? Se o time perder a confiança no seu treinador, né? Por que que ele está fazendo isso? Pô, mas a gente não joga desse jeito. A gente jogou o campeonato inteiro assim. Por que que nesse jogo agora especificamente ele está mudando a nossa característica? Porque alguma coisa aconteceu e ele está visualizando algo que quem está dentro de campo não está, né? Se fosse assim, até usando o exemplo, né, o melhor vendedor se transformar num gestor ou num gerente, todo grande craque do futebol automaticamente seria um excelente treinador e teria dado certo, né? Porque ele entende tudo do futebol, entende do jogo, mas ele não entende da gestão, do processo, do método, que daí entra o papel das lideranças, né? Posso Olha fazer só, mais um comentário, Saul? Desculpa. Eu vai escutei fundo. esses dias, acho que eu estava escutando um podcast e ele falou, né, do melhor vendedor da empresa. Ele era o cara, ele vendia, o mesmo exemplo que eles usaram ontem lá, do cara que vendia pipoca lá, eu acho, né, como ração, digamos. Daí ele falou, o cara era o melhor vendedor, só que ele não respeitava os valores e a cultura da empresa. Aí um dia o cara chamou ele e demitiu ele.
o gestor dele, mas como? Eu sou o cara que mais vendo, como é que tu tá me demitindo? Cara, para nós aqui, não importa que tu é o vendedor mais top, mas tu não tá trabalhando dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores. E isso para nós é fundamental. Então, foi justamente o exemplo que ele usou lá, né? A importância de tu ter essas duas coisas juntas, né? Tem que ter um equilíbrio. Perfeito. Isso é uma questão que eu ia trazer ali, até pegar um gancho do que a gente comentou sobre os indicadores, né? Tem uma frase do Goldratt que ele fala assim, que é, diga como me medes que dir-te-ei o que farei. E pega um pouco dessa lógica onde a gente precisa de cima para baixo fazer a cultura permear a empresa, comunicar isso muito bem, desde a época desde a contratação, então tentar checar isso na contratação, tentar pegar indícios, obviamente não é tão simples na contratação isso, mas ao longo do período de experiência tentar checar esses pontos para garantir a cultura que tu quer dentro daquela companhia, né? Então, desde a contratação e mantenimento. E essa parte do desdobramento dos indicadores, ela molda muito, acaba moldando muito como como os funcionários, como os colaboradores, eles vão se comportar dentro da empresa. Então, se a gente prega e realmente executa como liderança, assim como o Daniel comentou, a gente escreve na parede quais são os valores, fala sobre a cultura da empresa, mas pratica ela, isso realmente fica explícito para todo mundo e acaba aquilo sendo natural ao longo da companhia. Os profissionais que se integram nela vão se mantendo, e os profissionais que não se integram fica muito explícito. Acaba ficando, o profissional ficando um pouco mais isolado e o próprio sistema expurga, porque acaba sendo não aderente à cultura da empresa, não aderente às visões de futuro, porque obviamente a cultura muda. A gente viu, tu comentou bem ali, Eliane, quando a gente viu um profissional ali dos que estavam apresentando, trazendo um modo de ver as coisas, uma visão até cultural dele. E também outro, logo após, trazendo um outro viés, e tinha ali uma questão geracional, até na própria forma, e isso a gente tem na nossa equipe. Atualmente, a minha equipe é menor agora, mas antes eu tinha 110 pessoas que respondiam para mim. Então eu tinha profissionais de ferramentaria, assim como tu tem do corte, que não nasce mais ferramenteiro, né? Não nasce, ferramenteiro não nasce. Eles pararam de nascer, agora é só o pessoal mais velho. E já tem outras funções, que nem eu tenho um colega que trabalha, uma das partes é a parte de inovação, que ele tem 21 anos, cara, é um avião, só que é outra forma de ver o mundo, outra forma de eu me comunicar com esse profissional. Então, mas a cultura tem que ser a mesma, os respeitos, o valor. Bom, a Viamar tem um valor que é o respeito às pessoas acima de tudo. Então, por mais que a gente, pô, o resultado ele é super importante, sim. E nós aqui temos uma cultura muito forte de resultados. Então, como indústria automotiva, já imagino como é que é. Mas o respeito às pessoas, ele nunca pode sobressair a isso. Então, por mais que a gente tenha, obviamente tem reuniões onde o bicho pega, o respeito está sempre dentro da sala. A gente sai dali, não há uma questão de briga pessoal, e sim briga em busca de um objetivo comum. Então, eu acho que isso é uma questão, e aí isso fica bem claro nas apresentações que a gente viu. O pessoal falando, cara, existe um objetivo onde a gente precisa alinhar enquanto processo, todo mundo alinhado. Ele até fez caricaturas ali profissional da nota fiscal ali, tá ali tirando uma nota, porque não está alinhado com o objetivo fim. O objetivo da empresa é transformar uma matéria-prima em um produto ou um serviço para atender uma necessidade. Todo mundo que está, ou que nem ele falou, ou vende ou ajuda a vender. Então, cara, se tu não está nessa linha de ou vende ou ajuda a vender, olha, rever, porque de repente tu não está ajudando a tua companhia no resultado dela. Exato. É isso Então, aí. acho que isso também é um ponto bem interessante enquanto Perfeito. cultura. E o Roger já, então, já me deu o gancho aqui para a gente entrar no nosso segundo assunto,
né? Porque senão esse nosso bate-papo vai demorar 5 horas aqui, né? O meu papel é ser o chato, eu sou o cronometrista, né? Dentro da função lá da fábrica, da linha de produção, eu tenho que garantir que a coisa está andando aqui e vai estar produzindo. Então vamos lá, nosso segundo tema, né, sobre prospecção e estratégias comerciais, que foi, eu acho que ele foi o tema, ele é o tema central, né, do justamente desse nosso evento. E aí a gente falou, vou lançar aqui para vocês, né? Mas o que para mim é a palavra é método, né? A palavra é método e consistência. Consistência, constância, é repetição, é validação, é entender, é desenhar muito bem os processos, né? Baseado no meu produto, no meu serviço, mas como bem disse o Roger, né? Sempre pensando em quem? No cliente, na dor do cliente, né? Qual é o problema que eu vou resolver? E o problema é dele, o problema não é meu, né? Eu não posso me apaixonar pelo meu processo, pelo meu produto ou pelo meu serviço. Eu tenho que me apaixonar pela dor do cliente, porque afinal de contas é para ele que eu estou trabalhando. Dentro desse processo, né, então, dessas palavras método e processo, o que que vocês entenderam, né, que foi a mensagem principal justamente para essa questão de crescimento comercial, gerar novos negócios para as empresas? Posso começar? Vai lá, Daniel. Maravilha. Cara, o que eu entendo e também, enfim, na palestra de execução comercial deu para ter esse entendimento que venda ela não é arte, né? E falam bastante disso. Venda é uma ciência exata. E no momento que é uma ciência exata, tu precisa ter a execução a partir de métricas, que nem foi trazido antes, e volume. Tu tem que ter noção das tuas taxas de conversão, não só sobre vendas, mas tu vai olhar para o processo de prospecção sobre o número de abordagens que tu realiza, a taxa de conversão de reuniões que tu faz, de segundas reuniões que tu tem que agendar, para daí sim olhar o fim, que é fechar o negócio. Entender que numa negociação tu tem objeções, como tu vai contornar cada uma delas, isso faz parte desse processo de vendas, existe ciência por trás disso também, mas quando a gente vai olhar para a prospecção é muito importante conseguir dominar números, não ficar refém só de uma plataforma. Isso eu costumo bater bastante com o time também aqui, porque o pessoal fala, ai, pessoal, ninguém me responde no LinkedIn, então eu tenho 0 reuniões marcadas. Não, só um pouquinho. Existem várias outras plataformas que tu pode utilizar, seja CRM, seja indicação, seja Google, seja o próprio LinkedIn, seja Google Maps, seja ligações, seja cartões antigos que tem aqui que a gente pode resgatar. Então, o importante é não ficar refém de plataformas e manter uma constância e disciplina para execução, para ter o volume adequado de prospecções. Isso é bastante importante. E na parte de prospecção, e tu conseguir agendar e fazer reuniões, e atrelada a algumas palestras que a gente observou ontem, mais atreladas ao marketing, é essencial tu conseguir entender qual é o teu diferencial competitivo e como tu vai comunicar esse diferencial competitivo de uma maneira atrativa e objetiva para conseguir converter isso em novas vendas. Porque a gente sabe que a gente está o tempo inteiro recebendo milhares e milhares de informações e ninguém vai dar atenção àquilo que não é relevante, né? Aquilo que tu não está elevando um potencial específico, tu não está destacando, despertando um interesse. Então, a forma como tu comunica é muito importante a ponto de despertar esse interesse em um cenário tão competitivo que a gente vê por aí. Mais importante do que falar sobre tudo que eu faço é o que só eu faço, né? Como o João Branco disse, né? Falar sobre coisas demais, com pessoas demais e sempre de um jeito diferente. Não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu preciso falar sobre coisas de menos, valor, o que tem mais valor dentro daquilo que eu faço, com as pessoas certas e sempre do mesmo jeito, né? Eu a cada vez que eu repito o meu processo comercial, eu tentar nas nuances entender um pouco mais, né? Quanto mais eu falar de formiga, mais eu vou entender de formiga, né? Então eu preciso conhecer no detalhe
com todo mundo que eu tô falando. O Baratella trouxe isso, né? Em vendas tu não fracassa, né? Tu vai até dar certo, né? Tu testa, 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 até dar certo, né? Então tu não pode desistir, né? Então o fracasso tem que te estimular, ou aquela, né? Enfim, aquela falha naquele processo tem que te estimular, cara, o que eu tenho que fazer, qual é a sua objeção que eu tenho que trabalhar aqui agora, que capacitação eu preciso ter para trabalhar essa objeção para avançar umas casinhas, né? Até assim dar certo, né? Eu acho que o que foi trazido lá também, né? E aí todos, né? Eu acho que trouxeram as suas falas que desmistificou muito aquela história, né? O melhor vendedor é o cara que nasceu com talento, né? O cara já nasceu com o dom, ele está preparado para isso, só ele consegue ter a habilidade de vender, porque o cara nasceu com isso, né? Sim, até foi trazido isso, né? E tu trouxe, né, Daniel? 99% de ciência, e sim, tem 1% dessa pitada do cara, da expertise, da experiência do perfil, né? Mas sim, cara, é método, é metodologia, é estruturar, é ter uma estrutura, é ter um canvas para trabalhar vendas, entender cada passo, como eu vou fazer, como eu vou dar, medir isso, né? Controlar isso, capacitar as pessoas para estarem, né, cada vez mais aptas a conseguir gerenciar aquela etapa, entender o papel de cada um naquele processo também. E fazer isso tudo, né, em sincronia também, para que o cliente tenha essa percepção também da fluidez, né, que as etapas estão sendo bem concluídas também, para não atropelar as etapas. Então, de fato, acho que a principal mensagem que ficou, e que acho que validou também muita coisa, é isso, cara. Vendas é ciência e preciso me dedicar, preciso entender disso também. Por isso que, né, recorrendo um pouquinho ao papo que a gente estava conversando antes, não dá para pegar só o melhor vendedor e achar que o cara vai ser o melhor gestor porque ele era o melhor vendedor. Até pode dar certo, né? Eu acho que muitas vezes até dá certo, mas eu acho que a essência não é porque o cara entrega os melhores números, é porque ele tem na essência gestão, tem, né, tem liderança, ele lida, ou, né, tem as melhores habilidades para lidar com pessoas, entende do processo e gosta do processo também, porque isso é insistência, é a persistência, é a constância nas coisas, entender, cara, o não aqui, aquela porta fechada, eu preciso trabalhar isso para abrir novas portas ali na frente também. Então, acho que essa foi uma mensagem muito legal que foi trazida. Eu acho que tem muito isso, né? Tem muitas empresas que enxergam ainda a coisa, deixa a vida me levar, né? Vai naquela lógica do deixa a vida me levar e, cara, e aquele história, não sabe para onde vai, qualquer lugar, tá bom, né? Então, acho que tem sim as empresas que buscam, né, alto desempenho, performance, querem estar, né, serem competitivas nesse mercado cada vez mais competitivo, precisam sim estruturar com métodos e com metodologias, com profissionais qualificados e que entendam disso, né, os seus processos comerciais. Perfeito. Eu vou aqui fazer uma provocação a respeito de metodologia comercial para Eliane, né? Eliane, a gente sabe que quando a gente vende calçado infantil, né, que é o caso da Novopé, a gente tem inúmeras etapas, né, até aquele calçado chegar lá no pezinho da criança, né? A gente tem nossa equipe comercial, a gente tem o lojista, a gente tem depois o shopper, que muitas vezes é a mãe ou o pai, e aí a gente tem o usuário, que é a criança, que muitas vezes ela está excluída de todo esse processo, né? Então, o que tu entendeu, assim, a partir desse turbilhão de coisas que a gente viu ontem, né, de processo comercial, como é que a gente convence essa cadeia inteira, né, a comprar o valor da nossa marca, para que a gente não seja só mais um produto lá que no final das contas vai estar no pezinho do meu filho? É um desafio bem grande, né? Tu bem sabe, né, Saúl? A gente, como eu falei, a gente tem a Novopé aí há 34 anos. A Novopé é muito conhecida aqui na região sul. E a gente está fazendo um trabalho para que a Novopé se torne realmente conhecida e valorizada pelo seu produto em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. E também fora do país. Só que às vezes a gente né? Como a gente está acostumado, né, com o nosso produto, a gente não valoriza, às vezes, o nosso próprio produto. A gente tem medo, né, de dizer para o cliente, olha para esse produto da Novopé, o valor que ele tem, né? O que que ele oferece, o que que ele tem de diferente, o que que vem por trás disso, o propósito da marca, né? Então, a gente está também passando por essa transformação lá. E eu vou contar um caso. Ano passado, a gente fez uma reunião, inclusive, com o Saul e com o pessoal que nos dá consultoria na parte mais administrativa, custos, rentabilidade. E a gente começou a analisar isso.
será que o produto não vale, né? Pouquinho mais? Será que a gente não pode colocar ali? O ano passado até a gente fez esse exercício, R$ 5 a mais no preço. R$ 5, gente. E a gente fez isso, mas a gente fez morrendo de medo, né? Que o mercado não ia entender, que os clientes iam deixar de comprar da gente, que o nosso produto talvez não tinha esse valor, entendeu? Por quê? Porque a Novopé foi crescendo. Há um tempo atrás, ela tinha um conceito de que ela era um produto econômico, só que com o tempo a gente foi valorizando muito o nosso produto. Hoje, se a gente for comparar o nosso produto com um concorrente aí que tem um valor bem parecido, não perde nada o nosso produto. Só que a gente tinha essa insegurança muito grande, né? Como a gente vai mostrar para o cliente que sim, que ele vale mais, né? Que ele precisa ter a Novopé no ponto de venda dele, que a Novopé é importante para ele, né? Exato. E a gente conseguiu fazer isso, mesmo a gente estando morrendo de medo, a gente conseguiu fazer isso com muita naturalidade, né? Só que esse medo nosso era interno, assim, né? De como o mercado ia nos enxergar. Exato, né? Às vezes é a gente olhar de fora para dentro, né? E parar de olhar de dentro para fora da empresa, né? E aí eu imagino, Roger, que aí na empresa, né? E vocês trabalham justamente num segmento que muitas vezes é o mercado de reposição também, né? E esse mercado de reposição, a gente sabe quando a gente repõe uma peça automotiva, um equipamento ou alguma coisa, né? Eu quero resolver um problema, mas a gente precisa resolver esse problema agregando valor, porque se não agregar valor, né, isso vai refletir depois na falta de qualidade, na falta de controle, em entregar este valor para o cliente. Como é que é esse desafio comercial e o que que tu viu ontem no evento que fez muito sentido dentro do segmento aí automotivo? Perfeito. Bom, o desafio que a gente acaba tendo enquanto indústria e mercado de reposição é que quando o nosso cliente vai, ele é similar ao o cliente do McDonald's, que ele falou que é o cliente mais desafiador que tem, porque está com fome. O nosso também é, porque ele está com o carro quebrado. Então, o nosso cliente é o cara que está com o carro quebrado, levou no mecânico na quinta-feira e quer pegar na sexta. Então, o que acaba tendo? Desafio competitivo para esse mercado é time. Então, comportamento de consumo ele entra na oficina e ele quer sair com o carro arrumado. Então, tu precisa ter a disponibilidade do produto e que resolva o problema. Em que sentido? Eu preciso entregar uma qualidade superior ao mesmo preço de concorrentes que, né, no nosso mercado, acabam sendo concorrentes importadores. Então, basicamente, os concorrentes que a VMAR tem no mercado nacional são importadores. Então, a gente compete com um produto que vem de fora, posto aqui a preços diferentes, né? Então, o que a gente precisa colocar? Eu preciso entregar um serviço. Então, o serviço de pós-vendas é algo muito importante. A gente tem toda uma parte de informações técnicas, catálogos para ajudar na aplicação, soluções que foram desenvolvidas pela empresa, como pivô sob medida, para evitar que tu troque uma peça que é cara do teu carro, que é uma bandeja de suspensão, e tu troca o pivô, que é um produto mais em conta. Então, tu consegue dar uma vida útil às peças do teu veículo por mais tempo. Isso é uma solução que a VMAR implementou no mercado. Responde um pouco daquela pergunta que o Branco fez no final lá, que era assim, qual é a dor, qual o espaço que tu vai deixar no mundo se a tua empresa deixasse de existir, né? Então, há soluções que a gente desenvolve para o mecânico. Em que sentido? A VMAR, um período de alguns anos atrás, a gente ainda faz, mas agora, como o portfólio está muito abrangente, a gente já tem mais de 98% da cobertura de frota nacional, então isso ocorre em menor escala. Mas antes, quando a gente estava em crescimento de frota, para vocês terem uma ideia, a gente lança um item a cada 2 dias. Esse ano vai ser um item por dia. Então, cara, é muito desenvolvimento de produto novo.
Então, numa época de expansão, que a gente estava de produtos novos, a gente tinha um diferencial que era, o carro parou, subiu no Elevacar, em 24 horas a gente faz um produto funcional para botar no carro. Cara, o cliente que recebeu, o mecânico que recebeu essa peça sem custo, porque daí a gente fazia o desenvolvimento sem custo para ele. Nós desenvolvíamos e entregávamos a peça funcional. A engenharia era eu era parte dessa equipe aí que fazia esse processo. Nós íamos até o veículo entregar, seja ele em São Paulo, seja no Nordeste, a gente ia entregar a peça em mãos para o mecânico. Cara, o cara que recebeu uma vez isso, eu vou na feira, na Automec, a gente está nas feiras, encontro os mecânicos, cara, uma vez tu foi lá na minha oficina, tu me entregou uma peça, isso não tem preço. Isso responde um pouco daquela pergunta assim, cara, quando se a VMware não, amanhã ela deixasse de existir, o que que só vocês entregam? Isso eu posso dizer que é uma das coisas que só a VMware entrega. Esse cuidado com o mecânico, sabe, essa, cara, saber que ele é o teu cliente real, tu tá ali para fazer a vida do mecânico que tá ali e do usuário, que a gente vende componente de segurança, Sim, entregar peças de segurança, né? Então, acho que esse link, assim, que acaba tendo, fecha bem sim. a lógica, né? Sim, perfeito. E aí a gente entra, né, nessa questão que se falou muito, né, da personalização. Eu tenho que ter o método comercial, eu tenho que ter o processo, mas eu preciso ter dados, né? Eu preciso ter informações valiosas a respeito de cada cliente. E aí entra o papel da tecnologia, né? E a tecnologia faz a gente transformar esses dados de comportamento, de consumo, de últimos pedidos em insights estratégicos, né? E aí entra, a gente vai entrar aqui no nosso terceiro tema, que foi muito legal, assim, muito bem encabeçado pelo Maurício, né? Pelo Maurício Bastos, do Grupo Asas, e o quanto, né, as marcas, né, que é o grupo do Grupo Arezo, né? E ele trouxe muito o quanto dados geram insights estratégicos, né? E aí, antes da gente entrar na questão do que vocês entenderam e viram isso também, eu vou trocar aqui, vou compartilhar das dores aqui com o Daniel, porque a gente, né, Daniel, eu presto serviço, né? A Anshan, ela vende conexões, ela vende serviços, ela vende facilidade e nada disso eu consigo pegar na mão, né? Assim como uma peça automotiva, uma caixa da Cartron ou um tênis da Novopé, a gente não consegue, né, Daniel, pegar na mão e ir lá, ó, tá aqui, custa tanto e tô te entregando. A gente precisa vender, né, antes de ele receber qualquer coisa, né? Então, dentro desse processo, como é que é esse desafio da Anshan, né, de criar um processo comercial? Porque, afinal de contas, ela precisa também trazer associados, ela precisa trazer pessoas que entendam esse valor da associação. Isso é um belo desafio aqui que a gente tem, Saul, em termos de metrificação de negócios fechados, por exemplo, aqui dentro. Porque negócios fechados é algo que tu consegue tangibilizar e é um índice de sucesso. Então, no momento que tu chega e tu vende, associe-se a Anshan, que dentro de 3 meses tu consegue fechar 4 negócios, eu estaria mentindo, porque hoje a gente não tem como metrificar esses dados. O que a gente sabe é que negócios são fechados dentro da Anshan. Como que a gente consegue metrificar eles? Eu não tenho essa resposta ainda. Inclusive, se alguém conhecer alguma startup que metrifica isso, a gente está aberto a se conectar, porque vai solucionar uma baita dor que a gente tem hoje. Mas, o que eu posso te dizer com relação a isso? Hoje os dados eles são muito importantes para que a gente consiga fazer upselling e cross-selling aqui dentro. Hoje a gente tem áreas de negócios dentro da Anshan, existe uma base de associados em que a gente mapeia com eles objetivos, desafios, estrutura organizacional, interesses separados por áreas, interesses separados por pessoas, e a partir desses dados a gente consegue ser muito mais assertivo, por exemplo, num convite para um evento, numa possibilidade de exposição de marca atrelando ao conteúdo específico, ou algum palestrante que a gente sabe que tem sinergia com uma pessoa específica.
desde até um treinamento para algum time que a gente sabe que tem uma dor que já nos trouxe. E no momento que a gente tem um CRM para computar esses dados, computar as informações e extrair informações dali, analisando quais são as melhores formas de a gente fazer esse cross-selling, de a gente fazer esses upsellings para essas empresas, acaba nos trazendo uma nova fonte de receita. Então, hoje a gente usa bastante disso. E para novas prospecções e novas vendas, que, claro que é um desafio recorrente, uma estratégia que funciona bastante são cases que nós já temos. Então, a questão de indicação, ela acaba pesando bastante. Então, pegar sócios, modelos, associados que são muito bem satisfeitos, até comentaram isso no evento de ontem, se eu não me engano, foi até na parte da manhã que o João Branco falou assim, cara, pega teus melhores clientes, mapeia quais são os que mais veneram o teu produto, o teu serviço, e usa deles para fazerem a venda por ti também. Pega os depoimentos desses caras, entende que dor que nós estamos sanando desses clientes mais satisfeitos e vamos aproveitar para colocar nossa energia nessa dor para conseguir também angariar mais clientes. Então, no momento que a gente usa esses dados para novas prospecções e para fazer upselling e cross-selling, a gente acaba atingindo uma melhor performance em termos de resultados. Autoridade, né? Construir autoridade, porque são eles depondo, né? São eles falando do resultado. A gente falando da gente é autoelogio, e autoelogio no mercado não vale de nada, né? Exato. Exato. Então a gente tem que utilizar o exemplo deles. E aí, né? Dentro dessa parte justamente de tecnologia, né? Se falou muito em utilização de inteligência artificial, né? Hoje se fala muito em aplicativos low code, que eu consigo trazer inovação sem precisar daqueles times de desenvolvimento caríssimos, né? Como é hoje a utilização da tecnologia nesse dia a dia das empresas? Vou começar aqui falando com o Roger, porque me chamou a atenção, Roger, que tu falou um produto novo a cada dia. Haja tecnologia para entregar isso, hein? A tecnologia, cara, a gente fala de muita inovação, a gente pensa numa coisa muito disruptiva, né? A gente pensa, nós vamos fazer agora chover para cima. Cara, não tá aí. Não tá aí a grande inovação. Obviamente, a tecnologia ela nos ajuda e ajuda muito. Nós aqui temos, obviamente, vários desde inteligência artificiais para nos ajudar em reuniões para fazer ata, que parece uma coisa simples, mas faz todo mundo se manter atento a uma reunião e enquanto tu vai ter um resumo de uma ata sendo realizada. Que, diga-se de passagem, foi aquele gurizinho de 21 anos lá que eu falei que implementou para nós. Então, desde coisas assim até informações de mercado, onde a gente cruza informações em Power BIs, em dados, para conseguir transformar em realmente ação, porque do contrário, só fica com uma obesidade de dados. Tu tem dado de tudo que é coisa e não faz nada com aquilo. Tem um livro famoso que é o Síndrome do Palheiro, Perdido no Universo de Dados. Então, é um livro velho, velho, mas muito atual, onde tu tem tanta informação, tem aquela massa de informação, onde tu nem sabe para onde olhar para tomar uma decisão. Então acaba assim, é importante ter dados, é importante ter tecnologia, mas um método bem estruturado e saber para onde olhar, assim como o Daniel comentou, metrificações que eles têm, porque eles têm um método de como, para onde olhar para saber se estão indo para o caminho certo, para não ser uma visão de retrovisor, e sim de indicar futuro. A tecnologia, ela te ajuda a tu facilitar um processo bem desenhado. Então, acho que o primeiro passo de todos é um Lean bem aplicado, seja um Lean na fábrica, seja um Lean Office, seja um mapeamento de fluxo bem feito e um desenho eliminando os desperdícios ao longo do processo. E aí, depois disso, cara, entra com uma automação, entra com métodos tecnológicos para fazer isso rápido, com o mínimo de perda possível, fazer o ente fluir, seja ele qual for, seja informação, seja uma peça, fazer isso fluir o mais rápido possível, mas
tecnologia ela é um habilitador, ela não pode ser o fim continua sendo a comercialização. O primeiro passo é uma estrutura, um processo bem desenhado. Depois de uma estrutura bem desenhada, tudo funciona. É incrível que pessoas normais, num processo bem desenhado, têm resultados extraordinários, né? E se tu botar pessoas extraordinárias num processo mal desenhado, infelizmente isso não gera tanto resultado. Então, um processo bem desenhado é, para mim, a chave principal. E a tecnologia, obviamente, faz isso exponenciar. Adorei esse teu comentário, Roger. Perfeito, não, achei também. É. Acho que a gente passa muito por isso. A indústria calçadista, ainda nós, ainda a gente é muito manual, tem muita coisa manual ainda aí. Os maquinários ainda para adquirir, assim, eles têm um valor elevado ainda. A nossa fábrica, ela é bem, a gente usa pouca tecnologia. Mas isso que ele falou ali por último, de que não adianta tu ter o melhor profissional, não ter um processo bem desenhado, a gente passa por isso também. Ah, mas por que que o cara não dá certo, né? Eu já troquei 3 pessoas naquele setor. Gente, não é uma pessoa o problema, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. É o processo que não está bem desenhado. Exatamente. É o processo e não as. É o processo que está falho e não as pessoas que têm pouco talento. E isso ontem, né, o Maurício, ele falou muito, eu achei sensacional, né, que como o grupo, como a Arezzo valoriza, né, o CPF daquela mulher que em algum momento ela teve uma experiência com a marca, né? A cor, o estilo do produto, o momento que ela comprou. Então, se independente se esta mulher que talvez passou a vida inteira dela e morava no Rio Grande do Sul, ela se mudou para Manaus e a mulher vai ter uma experiência, né, com um produto da Arezzo naquela loja, o, o ZZApp, né, que é justamente esse aplicativo que reúne informações de todos os jeitos ao redor desse CPF, entrega dados e insights para que aquela venda que vai acontecer lá em Manaus tenha toda essa bagagem de quando ela morou lá no Rio Grande do Sul e vai ajudar, vai facilitar a venda. Então, para a gente entender, né, o nível que a tecnologia nos entrega, insights estratégicos, que vai. Eu gostei muito do termo, Roger, vou usar para mim começar obesidade de dados, né? Mas que a tecnologia deixa leve para entregar uma informação estratégica de venda lá na mão da vendedora. Acho que esse é o grande papel também da tecnologia, da inteligência artificial, né? Eu não quero ter um monte de dashboards, de dados. Não, eu quero ter um insight. Como que isso vai ajudar o vendedor, o representante, a consumidora, quando entrar logada no e-commerce também, né? Esses dados têm que trabalhar numa vitrine dinâmica, onde esses dados dessa usuária vão puxar para ela uma vitrine dinâmica, né? Então, é um assunto que a gente pode ficar aqui muito tempo falando, né, sobre a questão da transformação digital e da tecnologia, né? Mas eu vejo que a tecnologia hoje, como o Roger bem falou, né, como a Eliane, o Jonas, eu sei que aí na Anshan também se usa muito, ela tem o papel de fluir, né? Ela flui. Eu não penso na tecnologia como tecnologia, ela está ali, né? Ela facilita, ela justamente conecta todas as pontas. Jonas, como é que é esse desafio aí? Porque vender caixas de papelão, né? Embora o produto e a entrega seja simples, existe todo um processo que precisa fazer essa caixa chegar lá no final. Como é que a Cartron, e com tudo que a gente viu hoje, né? Como ela usa a tecnologia justamente para facilitar tudo isso? É um desafio, né? Eu acho que é desafio de todas as empresas, né? Quando a gente fala principalmente com o advento da inteligência artificial, né? E toda essa lógica, né? Que, né? Como a gente pode aderir à inteligência artificial e trazer ela como uma parceira para os nossos negócios, né? E desmistificar essa história que a inteligência artificial vem para substituir pessoas, né? Acho que essa lógica não, de fato, né? Ela vem para substituir pessoas que não sabem lidar com ela. Eu acho que essa é a grande lógica da inteligência artificial, né? Então, acho que o desafio das empresas é como eu faço aderência, como também, né, entendo e tenho maturidade para entender aquilo que é modismo, aquilo que não faz sentido para mim também,
trago realmente para o meu modelo aquela ferramenta, aquela metodologia, aquela tecnologia que vai efetivamente ajudar e vai potencializar, né? E eu acho que é muito do que tu trouxe, né, Roger? A história da gente não se apaixonar pela ferramenta, né? Não se apaixonar pela tecnologia. Ela é simplesmente uma ferramenta, ela é meio, né, e que vai dar condição e sustentação para que efetivamente aquela pessoa que está na ponta possa ter mais recurso, né, mais dados, mais informações para tomar a melhor decisão naquele momento que ela tem que tomar aquela decisão, né? E na Cartron é muito disso, né? A gente, obviamente, também olha para a tecnologia, né? Faz aderência às tecnologias, seja nos modelos comerciais, seja nos modelos de manufatura, seja para potencializar e para dar mais condições e mais recursos para o operador da máquina, para o time poder tirar, né, e ter o melhor desempenho naquela sua atribuição, naquela sua função. Acho que esse é o grande papel que a tecnologia tem que trazer para os negócios, né? Pegando esse exemplo que tu trouxe, né, da Arezzo, né? Só é isso, cara. O vendedor que está na ponta, com o cliente entrando na loja, se ele consegue ter esse mapa, né? Consegue ter essa ficha do cliente, fica muito mais fácil para ele poder conseguir concluir mais uma venda naquela oportunidade. Se ele não tem essa informação, cara, vai dificultar ainda mais a vida dele. Mas no fundo, vai depender muito, né? De novo, da capacidade, da capacitação e do alinhamento daquele colaborador com o negócio, com o propósito do negócio, para efetivamente a venda acontecer. Aí sim, eu acho que é o valor que a informação e que o dado vai trazer para os negócios, né? Então, a tecnologia acho que é fundamental, né? E acho que a gente precisa efetivamente entender os movimentos, entender a relevância que ela tem para os negócios, como ela vem para potencializar realmente e fazer aderência dela a cada negócio. Eu acho que daí, né, entendendo os desafios que cada empresa tem também, aquilo que faz sentido para cada empresa também. Eu acho que esse aquilo que a gente precisa efetivamente, né, ter de lógica para que a ferramenta possa entregar o valor que cada negócio precisa. E Perfeito. Jonas, desculpa aí só para pegar um gancho aí que tu estava. Eu acho que assim, uma coisa que a gente acaba tendo, a gente fala em tecnologia, a gente pensa sempre nessas coisas. De novo, como sou de fábrica, eu acabo sendo bem. Agora estou nesse novo desafio. Tecnologia, a gente acaba sendo, que nem a gente é cliente da Cartron, né? Então, vem desde da embalagem. Porque o primeiro contato que o meu cliente tem com o meu produto, primeiro passa pelo produto da Cartron. Então, a tecnologia, ela vai desde, falando do produto mesmo, cara, para um intermediário do meu cliente, que é o distribuidor, que também é meu cliente, também é uma parte interessada importante do meu negócio, o empilhamento da caixa é importante. Então, mas é um valor que o mecânico percebe? Não, isso para ele não faz diferença nenhuma, ele não vai estocar. Mas para o distribuidor que está no meio da cadeia, o empilhamento, o fechamento da caixa, essa peça chegar lá em condições sem extravio, é muito importante. É um requisito que na hora que ele for usar para a venda, a embalagem está em condições, mostrando o produto da forma adequada, acaba sendo algo importante. Então, assim, eu acho que tecnologia tem um professor aqui do Sul, aqui, que é o Junico, talvez um monte de gente conheça, mas ele fala bastante assim, que tecnologia é maximizar os recursos abundantes e minimizar os recursos escassos. Então, se a gente parar para pensar como tecnologia, obviamente vai ser a gente falar de coisas disruptivas, mas também é fazer econômico, né? É ser isso de forma econômica. Nossos negócios, eles são com viés econômico. A princípio, todos nós aqui temos um viés econômico dos negócios. Então, é sim maximizar os recursos abundantes, porque em via de regra eles são baratos, e minimizar os escassos, porque eles são mais caros, via de regra, por oferta e demanda, né? Isso mesmo. Então tá, gente, eu vou deixar agora aqui, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, vou deixar aberto aqui para quem quiser trazer ainda alguma colocação e depois eu vou para finalizar aqui, eu vou colocar cada um de vocês no desafio aqui, vai ter que responder uma pergunta minha. Então tá aberto aí quem quiser finalizar esse nosso bate-papo. Vamos lá. Eu acho que
o evento de ontem, claro, a gente já sabia, né, de muita coisa, a gente vive isso. Mas para mim, assim, a mensagem foi que os gestores, os diretores, né, quem está à frente dos negócios, assim, o desafio está cada vez maior, né? A gente precisa se especializar, se reciclar mais do que nunca, né? Porque é muita coisa junto acontecendo, é muita mudança, é muita revolução, é muitos tipos de pensamentos. E se a gente já trabalhava, e já estudava, e já se preparava, nem começou, né? Eu acho que, olha, a caminhada é grande, aí, mas é divertido. Como disse o Clóvis, né, vivemos em um ambiente de competição o tempo inteiro. A gente acorda, respira, dorme, vive um ambiente de competição. Os grandes líderes não têm sossego, né? Eles estão trabalhando cada vez mais para manter o posto, porque às vezes é fácil chegar lá em cima, né? Aí todo mundo começa a copiar, começa a ter competidores que vão entrando nesse trilho, e para eles é mais fácil, porque eles são followers, né? Eles estão seguindo e melhorando, eles não estão abrindo o caminho, então é mais difícil ainda. Então, para a gente finalizar aqui, vou trazer aqui a pergunta, né, que é, e eu não vou fugir dela, vou começar por mim, que é o que esse evento me trouxe, né? O que quando eu cheguei hoje de manhã na minha empresa eu comecei a colocar em prática, né? Para mim foi uma das coisas que o João falou, né? Que é justamente é, falar sobre menos coisas, fazer menos coisas, né? Porque eu vejo que eu, como um prestador de serviço, eu trabalho com marketing, então eu vivo realidades distintas. Então eu tô de manhã falando sobre caixa de papelão, de tarde sobre calçada infantil, no final de tarde eu tenho uma reunião falando sobre um serviço, então eu vivo múltiplas realidades. Então eu preciso entender dentro do meu principal valor, né, dentro da minha estratégia de negócio, o que eu faço com excelência e começar a deixar algumas coisas que eu não faço tão bem de lado. Parece óbvio, mas é um processo muitas vezes sanfona, né? A gente é como a gente fazer uma limpa no armário. Eu olho, eu tirei um monte de coisa. Daqui a pouco passam 6 meses, eu olho para o meu armário, gente, mas faz pouco tempo que eu tirei um monte de coisa. Como é que isso tudo está aqui dentro de novo? Assim é para quem presta serviço. Muitas vezes eu coloco uma camiseta a mais, eu compro um casaco a mais, eu vou agregando coisas ao meu portfólio de serviços que quando eu vejo tá gigante. Então, fazer menos coisas. Isso é o que eu entendi muito do evento de ontem. Fazer com excelência, porque isso é o que gera valor para os meus clientes. Para colaborar com o que está trazendo, só permita, durante a manhã, né, Daniel, a gente teve a oportunidade de estar com o João Branco, né? Ele trouxe a história, né, da questionamento, né? Por que tiraram o McFish do cardápio, né? E ele falou, cara, né, a estatística lá, Daniel, me ajuda aí, né? A cada 2 clientes por loja só, né, por dia, solicitavam o McFish, né, cara? Então tinha um público que era apaixonado pelo McFish, mas não era o público, né, de maior relevância para o McDonald's, né? E, cara, ela atrapalhava o processo, aumentava a chance de erro, né? Porque o cara se concentrar no McFish, que era diferente de todos os demais, e aí isso complicava a fila, né? Para fazer o McLanche, então, né? Isso Diminuir a margem, né? Diminuir diminuía a a margem. margem, exato, aumentava a chance, né, do cara errar, então tu, né? O cara estava lá concentrado numa determinada demanda, e aí ele poderia aumentar a chance de fazer errado, né? Os demais, então, cara tomou essa decisão de concentrar naquilo, né? E é isso, cara, tu não consegue agradar todo mundo, né? Eu acho que a lógica é isso, tu não consegue agradar todo mundo. Então, escolha seu público, né? E concentre todas as energias naquele público que realmente faz sentido. Então, acho que corrobora que tu trouxe essa história de, cara, não consigo ser bom em tudo. Deixa eu me dedicar naquilo que efetivamente eu entendo que faz sentido. Puxando um gancho aí do que o Jonas falou. Bom, hoje, confesso que ainda não deu tempo de implementar muita coisa, porque a gente ainda está fechando o evento de ontem, recebendo feedbacks, organizando algumas informações internas, porque a gente entende agora que dados são importantes para a gente trabalhar em cima. Então, se vocês gostaram do evento, até peço que depois avaliem ele com NPS ou mandem feedbacks formais, eu acho que são importantes para a gente conseguir manter uma crescente com relação a isso.
Eu concordo com o Jonas, acho que um dos pontos que mais eu trago para cá de implementação é entender quais são os diferenciais competitivos, como comunicar isso de uma forma assertiva, mantendo um volume, porque venda é ciência e tu tem que ter um volume para ter a conversão que tu espera. Então, fazer esse balanço entre personalização e volume é algo importante para atingir alta performance de resultados. Mas eu acho que o principal que fica é realmente essa questão da diferenciação e como é que tu explora aquele nicho específico de clientes que tu tem baseado naquilo que tu pode fazer de melhor para aquele público, né? Hoje, dentro da Anshan, a gente tem públicos diferentes, até a partir de insights de ontem, já usei isso em algumas reuniões de hoje para com os times que eu estava observando, porque muitas vezes a gente tem a vontade, a gente tem um portfólio muito grande, né? Digamos que a gente é um restaurante, tu tem um cardápio com 1 milhão de pratos ali. Só que eu não vou chegar para um cliente específico e oferecer esse 1 milhão de pratos, porque pode ser que ele não goste de peixe, pode ser que ele não goste de carne, pode ser que ele não goste de entregáveis diferentes que a Ancha tem. Cada um enxerga valor de uma forma diferente aqui dentro da Ancha. E é nosso papel identificar quais são os fatores que vão de fato gerar valor para uma empresa específica e oferecer aquele ponto específico que a gente melhor pode atrair para aquela empresa. Então, acho que isso fica de aprendizado do evento de ontem, acho que é o principal, que, querendo ou não, já quero implementar cada vez mais aqui dentro do time, porque a gente tem a vontade de abrir o cardápio todo, mas vai ser muito mais assertivo se tu colocar, conhecendo o teu cliente, aquilo que vai chamar mais atenção para ele. O meu desafio, e ficou muito claro para mim depois que eu saí de lá, é justamente esse cardápio. Hoje a Novopé tem um cardápio muito grande, muito extenso. Isso nos prejudica internamente em eficiência, produtividade. E eu acho que a gente conseguindo responder uma pergunta que o João Branco falou, né, nos questionou lá, isso pode nos ajudar a definir como é que a gente vai diminuir esse cardápio, que é o que a Novopé representa para as pessoas, que problema ela resolve. Né? Eu acho que isso pode nos ajudar a direcionar melhor nossa coleção, nosso portfólio de produtos. Isso acaba facilitando para todo mundo, né? Facilitando internamente, facilitando para o cliente, facilitando para o representante que está na estrada. E eu levei isso assim muito muito forte na minha mente depois que eu saí de lá ontem. Liane, bem na mesma linha, tá? Até pegar o gancho. Eu pisei dentro da empresa. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para minha equipe exatamente a pergunta que o João Branco fez para nós. Cara, se a nossa empresa deixasse de existir amanhã, qual falta a gente faria? Eu perguntei para todos eles. Eu queria ouvir. O que eles iam me dizer? Que era um cheque de cultura. Eu queria saber se o que eu enxergo da Vemar é realmente o que eles estão enxergando. E o que me ficou assim claro para mim, a gente conversou, já fiz uma reunião com a equipe aqui sobre pontos que eu tomei nota lá da reunião, anotações, fotos, mandei um monte de foto para eles durante a apresentação, mas foi a gente começar a ter um comportamento de cientista sobre o cliente. Em que sentido eu estou querendo dizer isso? É saber o porquê do porquê do porquê do porquê para chegar na raiz do negócio. Por que que realmente ele está comprando a minha peça e não está comprando a peça do outro? Cara, a peça do concorrente está lá também, é boa tanto quanto. Por que ele escolheu comprar a minha? Eu acho que esse, para mim, foi o principal insight que vários deles trouxeram, que é ter a ser alucinado por conhecer o comportamento do cliente, conhecer o comportamento, conhecer as dores reais deles. E com isso, tu vai fazer o teu processo, o teu produto, o teu serviço atender a especificidade dele. Tu vai te comunicar melhor e então assim, para mim foi o pessoal até ficou meio estressado, cara, por que que você está perguntando essas coisas para nós? Mas foi essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito profunda, muito profunda.
pergunta existencial praticamente, né, Roger? Acho que é Aham. bem isso, né? Os caras, onde é que tu foi ontem à tarde, Roger? Tu não veio trabalhar ontem à tarde? Onde tu tava? Que vem com essas perguntas loucas aí hoje, né? Quase isso, né, Roger? Mas é muito legal, né? Eu acho que, também respondendo, só, eu acho que é isso, né? Acho que vocês falaram aqui, que foram muitos, né? É até difícil de eleger um, né? De tantos estímulos que a gente, insights que a gente teve ontem lá, né? E aí eu faço a menção que a Elaine trouxe também numa das falas, né? A história de entender, né? Daí a analogia que o João fez com a formiga, né? A gente acha que entende do cliente, mas, cara, quando tu começa a perguntar e vai se aprofundar, e efetivamente tu não conhece, né? E para mim, assim, o grande insight é isso, cara, entender efetivamente do cliente, né? Porque com certeza isso vai retroalimentar todas as nossas estratégias aqui e entender também, né? Para quem a Cartron efetivamente faz sentido, para quem efetivamente ela pode ser melhor, né? E que valor que ela consegue entregar para essas empresas, né? Eu acho que achar esse posicionamento, alinhar esse propósito também, e eu acho que isso para mim foi esse estímulo, né? Cada vez mais entender, trabalhar esse diagnóstico do cliente, não é sobre nós, né? É sobre o cliente, é sobre o mercado, então, né? Entender disso, estar em campo, entender do cliente aquilo que, né? Que realmente o cliente nos valoriza, por que ele, né? Compra da Cartron e não compra do concorrente, que valor que ele vê no nosso negócio e não vê no nosso concorrente, qual o diferencial sobre a perspectiva dele, ele vê na Cartron e não vê no concorrente. Eu acho que entender na essência isso com certeza é um dos grandes estímulos que ficou, porque isso com certeza, de novo, né, vai retroalimentar todas as nossas estratégias aqui na Cartron. Perfeito, gente. Então, quero agradecer aqui o tempo de todos vocês, né, por entrar, chegar nesse bate-papo aqui. A gente está fritando ainda depois do evento de tanta coisa, né, e eu quero aqui particularmente fazer dois agradecimentos especiais ao Jonas, né, e à Cartron, que me levaram para o evento, né, e tem essa conexão muito forte com a Anshan, e ao Daniel, e agradecer pela Anshan por estar fazendo isso, né? Por estar fazendo isso pelo mercado. E vou fazer aqui uso, né? Porque eu acho que fecha isso, uma frase que veio da Eliane ontem, quando a gente estava voltando, que ela falou assim, ela disse, nossa, eu estou acostumada às vezes a participar de eventos que quando tem 5 palestrantes, a gente escolhe dois, que a gente vê assim, nossa, esses dois aqui fizeram muito sentido, mas esse evento da Anshan todos fizeram total sentido. Então, se eu fosse para escolher um, qual eu mais gostei, o que mais me trouxe insights, não teria como escolher, que todos agregaram muito valor para o evento. Então, parabéns, Daniel, parabéns para a Anshan, que Muito obrigado. fez, que fez esse evento espetacular e que fez a gente ficar aí, ó, 1 hora e meia falando a respeito do tema, e eu tenho certeza que a gente ficaria mais tempo aí. Tá Não, bem? O Daniel colocou um problema para ele mesmo, né? Porque o cara faz o primeiro evento nessa grandeza, né? Nesse patamar, né? Pro ano que vem, né, Daniel? Como é que vai conseguir, né? Fazer, então, né? É um desafio que tu tem aí com o time, né? A Indicações régua são ficou sempre alta, né? bem-vindas. Boa. Perfeito. A Gente, régua tá alta. muito obrigado, valeu e Valeu, obrigado para pessoal. quem assistiu, porque isso aqui vai para o ar, então quem assistiu aí, fica o nosso agradecimento. Valeu, brigadão, até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Grande abraço a Obrigada, todos. Pessoal, Tchau, pessoal. Obrigado. tchau. Bom, Valeu. parabéns a todos. Valeu.